Paz do Senhor, amados, nós estamos juntos em mais uma aula de escola dominical, com uma particularidade. Estamos começando um trimestre novo, um assunto novo que desenvolveremos pelos próximos 3 meses. Um assunto de grande relevância, de grande importância para a Igreja de Cristo na Terra. E será um grande prazer, uma grande honra para todos nós podermos nos debruçar sobre este assunto da Igreja e o Espírito Santo, sobre a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo nos dias atuais e sobre a importância, a relevância do Espírito Santo para a vida da Igreja em todo o tempo. Então, para darmos início em mais esse trimestre, que será para a glória de Deus, de muito aprendizado, de muito crescimento, nós iniciaremos com uma oração. Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença santa, buscando orientação do alto, para fazermos agora este trabalho de reflexão dentro da Tua palavra, nesta lição proposta. Senhor, unge a nossa mente. Abra nossa mente, Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas pela palavra. Esteja conosco neste momento de ensino e aprendizado, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso comentarista da lição é o bispo Oídes José do Carmo, presidente da Convenção do Estado de Goiás, também presidente da Igreja Assembleia de Deus em Campinas, Goiás. O nosso bispo, então, trouxe para nós esse relevante conteúdo sobre o qual nós nos debruçaremos a partir deste momento. A lição de número 1, ela traz para nós uma reflexão a respeito das raízes do pentecostalismo no Brasil. O texto áureo diz, Mateus 28, 19, um versículo que está muito bem desenvolvido dentro daquilo que nós entendemos e chamamos de a grande comissão. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. E a verdade prática diz que até que Cristo venha, o discípulo de Cristo precisa continuamente buscar renovação e manter-se dependente da ação do Espírito Santo. Para nós pensarmos sobre o pentecostalismo, para nós pensarmos no pentecostalismo em sua versão moderna, para nós pensarmos nas raízes do pentecostalismo mundial e brasileiro, nós precisamos partir de um ponto muito interessante, que toda a ação do Espírito Santo através dos séculos é considerada pelos pentecostais como um movimento de renovação ou reavivamento. Isso porque todos nós entendemos que o que nós vivemos hoje é um prolongamento do evento pentecostal inicial registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vamos nos manter fiéis a esse pressuposto porque nós acreditamos que a história de Atos dos Apóstolos continua sendo a nossa história. E nós vivemos a nossa espiritualidade pentecostal, tendo esse alvo, fazendo essa tentativa de retorno às raízes e da busca de uma espiritualidade que se aproxime o mais possível daquilo que aconteceu lá no início, na fundação da igreja, porque é aquilo que manifesta o nosso modo de pensar pentecostal. Então, aqui na nossa introdução, nós vamos ler o seguinte, que a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, entende a relevância de estudarmos o pentecostalismo. Assim, veremos neste trimestre assuntos que reúnem temáticas da doutrina pentecostal em toda a sua plenitude.
nós começamos com esse toque. A Assembleia de Deus Ministério de Madureira entende a relevância de estudarmos o pentecostalismo. E por que esse enunciado em um primeiro momento ele é importante? Porque quando você pensa nesse movimento do Espírito, o movimento pentecostal, nós vamos vê-lo sendo estudado, sendo discutido, muitas obras sendo publicadas a partir de outros segmentos, mas não da igreja particularmente. Temos interesse no assunto? Temos. Desde a sua fundação, a sua chegada e o desenvolvimento da nossa espiritualidade, muitos de nós já nasceram numa igreja evangélica pentecostal. Mas o que a gente pode observar é que ainda hoje, até mesmo por aquelas pessoas que vivem dentro de igrejas pentecostais chamadas clássicas, aquelas igrejas pentecostais que estão dando sequência, que são um segmento das igrejas pentecostais iniciais. Mesmo dentro destas igrejas, existem muitas pessoas que não conhecem a história do pentecostalismo, não conhecem e não conseguem identificar os fundadores, o que eles fizeram, como as igrejas chegaram no patamar onde estão, também por causa do trabalho deles, e também não sabem fazer uma articulação entre o que é pregado e vivido na prática, com base naquele legado que nós recebemos enquanto igrejas cristãs pentecostais. Então, sim, estudar o pentecostalismo continua sendo muito relevante no nosso tempo. Se outras pessoas e outros ambientes se interessam por ele e querem saber o que aconteceu, por que aconteceu e como isso influenciou a história neste último século, nós também deveríamos querer saber, né? Então, a nossa linha de partida é que a descida do Espírito Santo em Atos 2, ela foi sim considerada como a inauguração da Igreja do Senhor Jesus Cristo e também inaugurou o pentecostalismo como movimento do Espírito. Desde os primórdios até a sua chegada ao Brasil, nós temos aí uma linha do tempo escrita e muito bem delimitada na história, que vão nos mostrando pessoas, lugares, eventos que realmente fizeram dessa construção histórica do pentecostalismo mundial e brasileiro um grande feito, uma grande obra do Espírito Santo que jamais poderá ser desprezada. Em alguns momentos desta lição, em vez de seguir item por item, a gente vai discutir o tópico, porque a gente está considerando que isso seja mais proveitoso. Aqui no tópico de número 1, o título ele é bem genérico, o pentecostalismo. E lendo na nossa revista, nós vamos sublinhar aqui o que o comentarista escreveu para iniciar esse processo de reflexão. Ele diz: a principal particularidade do pentecostalismo é a crença no batismo com o Espírito Santo, com evidência inicial do falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais conforme a experiência cristã primitiva no dia de Pentecostes, Atos 2, e no relato da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Então, o que o comentarista está fazendo no início desse tópico 1 é uma conceituação. Este é o conceito, esta é a base fundamental para entendimento do que seja o pentecostalismo. Batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas estranhas e a atualidade dos dons espirituais. Então, nós vamos vendo aqui que nós temos dentro desse tópico 1
o 1.1, que é uma coisa muito específica, uma explicação a respeito do termo pentecostalismo, mas no tópico 2, ainda nesse tópico 1, a gente começa a ver a gênese do movimento pentecostal moderno a partir do início do século XX. No tópico 2, a gente vai estudar um pouco do movimento pentecostal norte-americano e a sua influência no pentecostalismo brasileiro. E no tópico 3, o assunto é o pentecostalismo no Brasil, no seu início. O que a gente vai percebendo quando vamos tomando ciência dessa história é que existem importantes e confiáveis documentos e registros de períodos de intensa atividade do Espírito Santo ao longo dos tempos, onde é evidente a sua operação, porém, por conta de interesses religiosos ou até mesmo de outra natureza, de pessoas e de instituições, estas manifestações espirituais, elas foram abafadas, elas foram suprimidas e elas foram até mesmo punidas com torturas, com morte na fogueira, como aconteceu no período da Idade Média. Depois da Reforma Protestante, no século XVI, principalmente através do desenvolvimento de alguns movimentos, como o movimento de santidade do século XVIII, nós vamos ver então que, através dessas mudanças ocorridas no interior das igrejas protestantes, é que nós vamos chegando cada vez mais perto ao florescimento desta forma religiosa que recebeu o nome de pentecostalismo moderno. E aqui ele diz que a sua principal particularidade é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas. E também falou sobre a concessão atemporal, fora do tempo, né? Para todos os tempos, dos dons espirituais. Conforme disse o comentarista, eu considero importante a gente afirmar que, de conformidade com o ponto de vista pentecostal clássico, definido em conceito pelo nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, ele diz que trata-se de um revestimento e derramamento do poder do alto com a evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede, pela instrumentalidade do Senhor Jesus para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço para Deus. Então, este revestimento especial de poder espiritual se tornou possível mais uma vez. E é um pouco desta gênese do pentecostalismo que a gente vai procurar resgatar aqui, até chegar à forma pentecostal assumida pela Assembleia de Deus no Brasil, com todos os seus desdobramentos. Mas nós vamos começar no 1.1, que explica para nós o termo pentecostalismo. E nós vamos ver, conforme diz aqui o autor da revista, que esse termo pentecostal, ele se origina na palavra Pentecoste do grego. Essa palavra de origem grega, ela significa 50º, mas no seu uso religioso a partir de Israel, ela se refere a 50 dias. Não é um sentido apenas de 50º, mas de 50º no sentido de 50 dias. Então, partindo dessa definição de pentecostal, nós chegamos até a esta palavra pentecostalismo. Esse ismo que é colocado no final das palavras, ele muda de uma certa maneira o sentido original, porque ele significa uma outra coisa. Quando se usa
essa partícula, esse sufixo ismo no final das palavras, isso está apontando para uma posição tomada em relação a algo, né? Fala de uma ideia, de um fato, de um sistema, de uma política. Então, Pentecoste é o fato real, original, historicamente reconhecido e identificado. A palavra pentecostalismo, ela vem como resultado daquilo que o Pentecoste original representou. Então você tem um Pentecoste que acontecia na nação de Israel como uma atividade periódica e sistemática. Nós temos aquele Pentecostes que aconteceu como um marco fundante do pentecostalismo no dia do Pentecoste judaico. E o Pentecoste em si, ele é exatamente essa palavra que indica 50º dia, no caso de Israel, esse 50º, ele era o dia da festa do Pentecostes. Então, Pentecoste é o fato, é aquele momento histórico. Pentecostalismo é tudo que foi construído e desenvolvido a partir dele, ou seja, pentecostalismo é tudo aquilo que foi construído e se desenvolveu a partir do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Então, uma coisa que a gente precisa ter com mais clareza é que, quando lemos Levítico capítulo 23, nós encontramos ali uma descrição das festas sagradas de Israel. 7 festas foram designadas por Deus para o seu povo. Em cada uma destas festas, o Senhor estava estabelecendo para o seu povo um padrão, uma medida. O Senhor estava chamando o seu povo para comemorar, mas também para se lembrar das bênçãos da redenção, que o Senhor já lhes dera, mas não somente isso. Estes hebreus que estavam recebendo da parte de Deus a ordenança para comemorarem estas festas sagradas, eles também estavam sendo estimulados para ansiar com fé, antecipando aquela redenção plena que o Messias traria. Então, o que entendemos a partir das Escrituras é que estas festas judaicas, que foram instituídas em torno de 1200 anos antes da vinda de Cristo ao mundo, eram todas elas celebrações ligadas diretamente à visão do Messias, o Cristo de Deus, o prometido que viria para a nação de Israel. Tanto que existe uma relação entre as festas no Antigo Testamento e seu significado original e algumas doutrinas principais que estão exaradas, que estão contidas no Novo Testamento. Bem, de todas estas festas, a festa do Pentecostes era a 4ª festa, era a festa central. Ela também era chamada de festa das semanas ou festa das colheitas. Ela veio a ser conhecida posteriormente como Shavuot ou Shabuot. Ela agia como uma espécie de santificação de todo o período da colheita. Era uma festa anual, celebrada 50 dias depois da festa das primícias. Então, 7 semanas depois da festa das primícias, era a festa do Pentecoste. Lembra das primeiras festas? Páscoa, Asmos, primícias. Corriam 50 dias, acontecia a festa do Pentecostes. Um fator importante em relação a esta festa é que de todas as festas judaicas, esta era a festa mais frequentada. Ela era favorecida pelas condições atmosféricas desta época do ano e, por ocasião desta festa, chegavam a Jerusalém representantes judeus e gentios vindo tanto da Judéia como de muitos outros lugares, até lugares remotos, afastados.
Isso acontecia mais do que em qualquer outro período do ano, né? Todo judeu e todo aquele que aceitava a fé, eles precisavam pelo menos uma vez no ano escolher uma destas festas para irem a Jerusalém em peregrinação para cultuar e adorar no templo. E a festa que eles escolhiam geralmente era o Pentecoste, porque esta era a época do ano mais propícia para as peregrinações. Jerusalém se enchia a um ponto absurdo, com gente vindo de todos os momentos. Então, não é de todos os lugares, com gente vindo de todos os lugares. Então, não é sem razão que este momento foi escolhido para o cumprimento da promessa. Antes de irmos adiante, nós pensamos aqui, né? Por que foi necessário um Pentecoste cristão? Nós entendemos que para aquela época, o Pentecoste cristão ele foi fruto da promessa de envio do Consolador para este revestimento especial de poder espiritual, com o fim de capacitar os discípulos para testemunho, para a difusão do Evangelho, para a resistência quanto ao que estava por vir, porque apenas a vida, a força e o poder do Espírito Santo, através dos séculos, garantiria a sobrevivência da igreja na terra. Então nós tínhamos esse Pentecoste judaico, mas houve um Pentecoste cristão que passou a ser comemorado dentro do trabalhar de Deus na história, porque você tem aí aquele momento em que os cristãos, em que aqueles que estavam em Cristo esperando a promessa se reuniam em Israel, justamente nessa época da festa do Pentecoste. E foi exatamente naquele momento em que o Espírito Santo foi derramado. Então você tem um Pentecoste judaico acontecendo, e dentro desse Pentecoste judaico, o pentecostalismo cristão veio à existência pelo derramar do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Agora, a gente precisa separar as coisas, porque por pelo menos duas razões o termo pentecostalismo não faz referência ao pentecostalismo judaico. O primeiro é que ele está relacionado diretamente com a descida do Espírito Santo. Enquanto o pentecostalismo judaico é uma festa anual celebrada para comemorar as colheitas abundantes, para comemorar o fruto da terra. Depois ele passou a ser também uma comemoração pela entrega da lei no Monte Sinai, tanto que um dos pontos altos da Shavuot ainda hoje é a entrada da Torá, muito bem ornamentada. Então ele passou também a ser uma comemoração pela entrega da lei. Depois ele passou também a ser uma comemoração pelo livramento da escravidão no Egito. Então esse Pentecoste judaico, ele tem finalidades, ele tem objetivos claros e que são reafirmados ano a ano ainda hoje. Mas o pentecostalismo cristão, ele se caracteriza primeiro pela descida do Espírito Santo. Não tem nada a ver com esses outros objetivos do Pentecoste judaico. E segundo, por causa da afirmação doutrinária dos dons do Espírito Santo como sinais que acompanharam essa inédita manifestação. O que houve ali foi uma efervescência dos dons espirituais. A partir dali, os dons do Espírito, juntamente com as línguas estranhas que evidenciavam o batismo no Espírito Santo, eles se fizeram abundantes. Então não tem como você juntar as duas coisas e achar que é uma coisa só. Agora, por que era necessário esse advento pentecostal mundial em finais do século XIX e início do século XX? Bem, nós sabemos que as manifestações espirituais, elas não cessaram ao longo dos tempos, mas elas estiveram abafadas e em alguns lugares até mesmo foram suprimidas. Mas Deus sempre agiu na história através de um remanescente.
E quando a gente olha as condições sociais, econômicas, políticas, culturais do século XIX, a gente vai perceber que o que estava acontecendo ali é um século marcado por ondas revolucionárias. Foi uma época de desmoronamento da religião face ao processo de secularização. Nós temos um nacionalismo muito grande crescendo. Nós temos aí a Revolução Francesa, né, que foi o berço de todas as ondas revolucionárias deste século. Mas o que a gente vai perceber do século XVIII para o século XIX é um vazio gritante que só fazia aumentar na medida em que mais e mais pessoas, grandes camadas da população, iam perdendo a sua orientação religiosa como consequência das novas e modernas ideias. Essas ideias inovadoras, elas iam tomando força, ia mudando a mentalidade das pessoas que já não estavam mais dispostas a terem as suas vidas regidas pela religião. Engraçado é que muito disso que nós víamos no século XIX e que fez com que o derramamento do Espírito Santo fosse um milagre sem precedentes na história para mudar esse quadro na vida de milhões de pessoas, é o mesmo que está acontecendo hoje. Hoje nós temos aí pela sociedade afora um mundo dominado por novas ideias e ideias destrutivas de tudo aquilo que é plano de Deus para a humanidade. Então, a necessidade do pentecostalismo no início do século XX é marcada principalmente por conta destas questões que estavam envolvendo a sociedade naquela época, cada vez mais afastada de Deus, cada vez mais secularizada, mais materialista. E quando a gente vê as condições do mundo nos finais do século XIX e vê o que está acontecendo hoje, a gente pode dizer, pelas condições em que o mundo chegou em nossos dias, que mesmo que esses grandes avivamentos do passado tenham ocorrido, e eles fizeram com que eles abriram caminho para o surgimento do pentecostalismo no mundo, mesmo que isso tenha acontecido, o processo de abandono da verdade e a abertura para o relativismo gerado pelo materialismo, pelo pragmatismo, que passou a imperar no mundo todo, isso trouxe consequências muito ruins e duradouras para a humanidade por causa da mudança da mente e por causa da adoção de um comportamento alienado de Deus. O mundo ele está cada vez mais alienado, afastado de Deus, apesar de todos os reavivamentos historicamente comprovados. Mas, mesmo com todo esse vazio de Deus no mundo, a chama do Espírito achou lugar e condições para acender ainda mais uma vez, e ela foi reacesa no início do século XX, trazendo o pentecostalismo moderno à existência. Então a nossa oração de hoje deve ser: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Não podemos perder essa esperança de que o mesmo Espírito que reacendeu a chama espiritual no início do século XX, trazendo à existência esse moderno movimento do Espírito Santo, esta chama pode ser acesa se nós orarmos, se nós clamarmos e nós buscarmos ainda hoje. Bem, isso significa que tudo que nós precisamos enquanto igrejas evangélicas pentecostais é continuarmos sendo pentecostais a esse ponto de acreditar
que o Espírito Santo é poderoso para transformar toda a história de vida de uma sociedade, por mais pecaminosa e corrompida que ela esteja. Mas vejamos, o 1.2, ele é um item que está falando para a gente da história da emergência do pentecostalismo no século XX. E aqui o comentarista da lição vai dizer para a gente que entre os numerosos movimentos de renovação e avivamento que apareceram ao longo dos anos entre os cristãos, destaca-se por sua abrangência o movimento pentecostal no início do século XX. Mais para baixo ele diz: e é neste panorama que uma igreja verdadeiramente pentecostal segue desempenhando universalmente a missão que lhe confiou o Senhor Jesus. Bem, e que panorama é este que ele está dizendo? Então a gente olha para a história e percebe que o movimento pentecostal do início do século XX teve pessoas, teve lugares, teve eventos e teve manifestações espirituais sobrenaturais claramente definidas e marcantes. Este movimento pentecostal do início do século XX chegou até nós na esteira dos grandes avivamentos mundiais. Ele está plenamente identificado em documentos, em registros historicamente comprovados e relevantes, com uma grande abrangência e com frutos preciosos que são colhidos por nós até hoje. Mas há nesse momento específico, início do século XX, ou mais especificamente, a virada de ano do ano 1900 para o ano 1921. Existe aí este momento específico em que algo diferente de grandes proporções aconteceu e espalhou rapidamente, se tornando visível, debatido, desenvolvido ou rejeitado, mas definitivamente presente na vida religiosa do mundo desta época e a partir dela. É o momento da grande explosão pentecostal que está registrada nos eventos da Escola Bíblica do Colégio Bethel de Charles Fox Parham, na cidade de Topeka, no estado de Kansas, nos Estados Unidos. Nesta passagem de ano, dos anos 1900 para o ano de 1901, o que aconteceu naquela escola logo virou notícia e se alastrou pelas igrejas protestantes do mundo inteiro, que adotavam a ênfase na santidade e no reavivamento e que estavam buscando por renovo espiritual. Bem, o que aconteceu naquela escola? Aconteceu o batismo com o Espírito Santo de uma aluna, Agnes Osman, nesta vigília de passagem de ano. O que estava em andamento era um estudo mais aprofundado do livro de Atos dos Apóstolos entre os alunos daquela escola, como uma disciplina no seminário teológico que era oferecido ali. Estes alunos, incentivados por seus mestres, começaram a se aprofundar neste estudo e a entender que a promessa do derramamento do Espírito Santo ainda era para os nossos dias. E se era para os nossos dias, eles queriam experimentar. E quem primeiramente experimentou foi essa aluna desta escola, chamada Agnes Osman. E essa aluna, então, após ser batizada com o Espírito Santo, serviu de exemplo para todos os alunos que igualmente também queriam ser batizados com o Espírito Santo e foram.
E esse fervor espiritual começou a mudar a vida daqueles alunos, e outras pessoas em outros lugares começaram a querer saber o que aconteceu ali, como aconteceu. Então a doutrina do batismo com o Espírito Santo, ela é retomada para ensino, para pesquisa e para a busca do batismo e dos dons espirituais subsequentes. E então, depois do Colégio Bethel de Charles Fox Parham, nós temos um homem que se tornou o ícone do pentecostalismo moderno, o William Joseph Seymour. William Seymour, ele é esta pessoa inspiradora, esta pessoa de grande valor para o pentecostalismo, como também para a Igreja de Cristo na Terra. Bem, é de Seymour que vem o movimento da fé apostólica, é de Seymour que vem o reavivamento da Rua Azusa em Los Angeles, nos Estados Unidos, que foi o mais impactante e surpreendente de todos os que já aconteceram anteriormente e tem influenciado gerações por 116 anos em todo o mundo. As reverberações deste movimento produzido por Seymour ali na Rua Azusa, no reavivamento da Rua Azusa, se fizeram sentir por todos os lados e inclusive no Brasil. O modelo pentecostal clássico é descendente direto desse movimento de Azusa, e a Assembleia de Deus brasileira é o fruto mais evidente. Nós vemos claramente como estas coisas aconteceram lá e vieram então se desdobrando até chegar no que nós temos hoje no Brasil, que é a Assembleia de Deus. A figura de Seymour, ela é muito importante neste período da história. O que nós temos ali é um homem simples, pobre, alienado da sociedade, discriminado por sua cor. Ele era descendente de escravos, ele era preto, ele era pobre, ele era uma pessoa muito simples, ele era cego de um olho por ter contraído varíola na infância. Ele vivia de subempregos e trabalhou como garçom, muito tempo. E então nós temos esta pessoa diferente, alienada, discriminada, que é tomada por Deus e feito um grande instrumento para esta obra. Quando um galpão na Rua Azusa, ele é alugado para servir de local de reuniões, ele foi procurado porque o outro local onde Seymour estava pregando numa reunião de oração e que os batismos com o Espírito Santo começaram a acontecer, então ficou tão cheio, a rua até interditada para as pessoas que iam ali para aquela casa da Rua Bonnie Bray, e aquela casa não comportou e foi necessário sair dali para buscar um outro local de reunião. E então esse prédio, esta estalagem, um tipo de estrebaria que já havia servido para outros objetivos anteriormente, essa construção rústica simples, ela foi alugada e ali se começou esse movimento de grande expressão na história. O tempo é muito pouco para falarmos do que foi Azusa, do que Azusa representou para o pentecostalismo mundial. Ali foi um foco irradiador. Por ali passaram grandes nomes do protestantismo mundial, de pessoas sensíveis ao Espírito Santo, que queriam entender e viver a experiência do batismo com o Espírito Santo. Então, durante o seu período de efervescência,
Uma multidão sem conta passou ali por Azusa, e o derramamento do Espírito Santo não escolheu idade, etnia, posição social ou sexo entre os que foram ali para viver a experiência espiritual na sua forma mais intensa. O que Deus fez ali naquele lugar simples é incomparável. Aquele galpãozão de madeira, de chão de terra, colocava-se palha pelo chão para minimizar o impacto da poeira, bancos simples. O púlpito de onde Seymour ministrava, ele era feito de 2 caixas de sapato. Caixas grandes, né, de sapato, não como as que temos hoje de papelão, mas caixas mais reforçadas para colocar sapatos, inclusive para exportação. Nós temos essas 2 caixas de sapato. Então o ambiente não poderia ser mais simples, não tinha instrumentos musicais, não tinha nada que pudesse dar alguma aparência de que ali seria um local apropriado para o derramar, para a presença de Deus. Mas é isso que aconteceu ali. O 1.3, quando chama a atenção sobre o verdadeiro pentecostalismo, diz a revista que o que nós presenciamos ali são estas manifestações através dos seus dons e amostras de como a glossolalia. Glossolalia é falar em línguas estranhas. Xenolalia é falar em línguas estrangeiras. Lá em Atos dos Apóstolos, na época do derramamento do Espírito Santo, nós vamos encontrar essas 2 coisas acontecendo ali. Línguas estranhas e línguas estrangeiras sendo faladas por pessoas indoutas, pessoas simples, que não teriam condição de saber o que estavam dizendo se não fosse por interferência divina na história e capacitação sobrenatural para falar tanto numa língua estranha quanto numa língua estrangeira sem o seu prévio conhecimento. Mas além das línguas estranhas, nós temos profecias, nós temos curas divinas e nós temos diferentes operações de maravilha. Então, nós não abrimos mão de continuar afirmando que as raízes pentecostais da atualidade estão muito bem estabelecidas no Pentecoste cristão ocorrido em Atos 2, mas nós também sabemos que o que aconteceu ali na Rua Azusa é algo que não é de pequena monta, não é de pequena relevância, foi realmente algo grandioso. Enquanto Pedro estava lá no dia de Pentecoste, naquele discurso dizendo isto foi o que o profeta Joel anunciou, né? Você lê isso em Atos 2,16, o que nós estamos vivendo aqui é aquilo que o profeta Joel disse que aconteceria. Bem, isso foi o que aconteceu em Azusa também. Lá se dizia, o que nós estamos vivendo aqui é o que aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então essa é uma característica dos pentecostais no mundo inteiro e isso é o que define o pentecostalismo. Pentecostal é o cristão que crê que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja hoje e que a experiência dos primeiros crentes pentecostais é a mesma experiência vivida pela atual geração de crentes pentecostais. A história de Atos dos Apóstolos é a nossa história, a história de Azusa é a nossa história. Então, o que a gente percebe, né, por esse mover do Espírito Santo na história, que ele veio nesta sua forma moderna para ficar. Se você pensar lá em Romanos 11, 29, quando nós lemos que os dons de Deus são sem arrependimento, então nós entendemos um pouco essa temática do Espírito Santo, se por adesão ou por necessidade de se combater, ela ganhou terreno entre as lideranças religiosas e civis da época. E aí, o que aconteceu é que o avanço pentecostal, ele também incomodou e atropelou as relações dos fiéis com as denominações
tradicionais. Até que estas denominações mais tradicionais, elas mesmas tiveram que passar por esse processo de reavivamento para dar conta de manter os seus fiéis. Caso contrário, a maioria delas foram grandemente esvaziadas, porque as pessoas que tomavam conhecimento daquilo que o Espírito Santo estava fazendo, eles iam atrás de informações e de experimentar também essa vivência mais íntima com o Espírito Santo. Aqui na revista, o comentarista diz assim: olha, nós pentecostais somos reconhecidos por nossos relacionamentos e experiências com a manifestação do Espírito Santo. Então, nós temos que pensar que não há como ser pentecostal sem esse entendimento primordial. Para ser pentecostal, realmente precisa-se ter esta relação íntima com o Espírito Santo. Então, vamos ver na sequência que nós nos relacionamos e nós experimentamos o Espírito Santo de uma forma vívida, única, transcendente, sobrenatural e peculiar, porque Ele mesmo desceu no Pentecostes reservado aos crentes e tornou isso possível. Porque Ele mesmo chega aí através da escola Betel, do Colégio Bíblico de Charles Parham, depois se manifesta daquela forma grandiosa no movimento da Rua Azusa. Ele mesmo fez isso, não haveria como ser de outra forma. E então a gente prossegue agora com o tópico de número 2, que vai trazer algo mais para a gente a respeito do movimento pentecostal, falando dele e a sua abrangência a partir de Azusa. Então aqui diz, na nossa revista, no tópico 2: é inquestionavelmente aceito por todos os pentecostais que o movimento pentecostal ocorrido no início do século XX na Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, em 1906, foi um relevante agente que difundiu a chama do Espírito Santo pelo mundo, assim como na igreja primitiva. Nesta igreja, cada um que se convertia transformava-se em missionário, levando a chama pentecostal para outras cidades, nações, assim como ocorreria no Brasil. Bem, o que a gente pode dizer aqui nesse tópico 2, agora andando um pouco mais a partir dessa visão inicial, é que quando aquela aluna Agnes Osman, lá no Colégio Betel, foi batizada com o Espírito Santo, a primeira pessoa identificada que recebeu a promessa, a interpretação que todos tiveram daquele fenômeno extraordinário é que este revestimento espiritual que aqueles alunos daquele colégio estavam tendo naquele momento de batismo com o Espírito Santo, isso era um sinal de Deus para a evangelização de povos não alcançados. Então, além de ligar o batismo com o Espírito Santo com falar em línguas, porque é isso que Atos 2 faz, também existe esta visão prevalecente que entende este batismo com o Espírito Santo também uma capacitação para a obra missionária. E aí, quando a gente lê os fatos ocorridos pela ótica de quem estava lá em Azusa, e nós temos muitos destes testemunhos da história, a gente vai vendo como é importante pensar o que aconteceu lá, pensar o que aconteceu pouco depois, quando esta missão da fé apostólica em Azusa acabou, né? Mas nós temos, por exemplo, alguns testemunhos muito impactantes. Você tem aí uma pessoa chamada Valdez, era apenas um menino quando foi levado lá por sua mãe.
mas o que ele viu, o que ele sentiu ali marcaria a sua vida para sempre. Quando ele foi entrevistado e perguntado a respeito do trabalho e como ele poderia definir aquele trabalho em apenas uma palavra, ele respondeu: lágrimas. Ele declarou que o movimento de Azusa começou onde todo avivamento deveria começar, em lágrimas. Lágrimas de arrependimento, lágrimas de louvor e adoração. Que Azusa começou em lágrimas, que Azusa viveu em lágrimas, e quando as lágrimas terminaram, o avivamento da Rua Azusa terminou. É interessante essa observação feita por uma pessoa que desde criança passou a frequentar este movimento e a viver na intimidade de uma igreja sacudida pelo Espírito Santo. Mas ainda tem um outro testemunho de uma pessoa chamada Ernest Williams, e ele fala da sua experiência espiritual em Azusa, o que foi ser batizado com o Espírito Santo em Azusa, e ele fala para a gente um pouquinho do que era aquele lugar. Ele diz: a missão da Rua Azusa foi um lugar muito humilde. Não havia plataforma elevada para o pregador. Nenhum instrumento musical fortaleceu as canções. Os bancos eram pobres e não suficientes para encher o edifício. A pregação era tão simples que quase não poderia ser chamada de pregação, mas Deus estava lá. Deus estava lá. E algumas pessoas de classe alta afirmaram que elas nunca tinham ouvido numa ópera música tão primorosa como quando o Espírito de Deus pairava em cima da congregação. E ela foi conhecida como a canção divina. Bem, cura para o corpo foi ensinada fervorosamente, mas não foi posta em primeiro lugar. Demônios foram expulsos, mas a adoração foi a coisa principal. E à medida que as obras de Deus foram anunciadas, as pessoas vieram de todas as partes do continente, e entre elas, líderes e ministros. Estes foram cheios do Espírito Santo durante a sua permanência, depois dos quais eles levaram esse mesmo Espírito Santo para os seus campos de origem. Então, irmãos, são testemunhos assim, grandiosos da história, que vão fortalecendo o nosso entendimento de que, apesar de todas as críticas, e muitos associam criticamente o avivamento da Rua Azusa apenas ao falar em línguas estranhas, apenas ao movimento, apenas ao escândalo. Bem, quando eles fazem essa associação de Azusa com línguas estranhas, eles não estão errados. Porque as línguas estranhas estavam presentes lá em profusão. Mas também não estão totalmente certos, porque não se pode restringir o derramar do Espírito Santo a isso. Não foi somente isto que aconteceu ali. Orar em línguas e falar diversidades de línguas foi apenas uma das manifestações espirituais que os aderentes do pentecostalismo nascente experimentaram em Azusa. Todavia, a gente pode pensar que houveram outros avivamentos antes de Azusa, mas nada que fosse comparado àquilo. E justamente por isso, Azusa foi único, Azusa teve um impacto único, e Azusa precisa ser melhor conhecida por nós todos pentecostais. Como um dos desdobramentos do que ocorreu ali em Azusa, nós temos aí o 2.1 nos esclarecendo, e o título é Deus envia os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren ao Brasil. Nós vemos aqui, olha,
2.1 O começo do ministério assembleiano no Brasil ocorreu através de 2 homens cheios do Espírito Santo, e a história mostra os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre chegando em solo brasileiro após receberem palavra profética enquanto estavam nos Estados Unidos de que deveriam ir ao Pará. Para melhor entendermos essa convocação divina, estes homens nem sequer sabiam onde este lugar ficava, mas diante desta profecia, eles recorreram ao mapa mundi e viram tratar-se de uma cidade no norte do país. Nós estudamos, através dessas figuras únicas, exemplares, primordiais, Gunnar Wingre e Daniel Berg, os pioneiros do trabalho pentecostal no Brasil, os pioneiros que trouxeram o evangelho pentecostalizado para a nossa nação e que criaram a Assembleia de Deus, a gente vai ver uma coisa muito importante acontecendo. É que Deus uniu na missão da Avenida Norte em Chicago. Essa missão da Avenida Norte em Chicago, ela foi impactada pelo que aconteceu ali em Azusa. O representante, o líder, o pastor de Chicago foi a Azusa para conhecer o trabalho. Ali em Azusa ele experimentou esse mover espiritual, foi batizado com o Espírito Santo, teve toda a sua teologia reformada ali naquele momento, voltou para Chicago e ali a obra em Chicago foi pentecostalizada. Os que aceitaram ficaram, os que não aceitaram saíram, mas é exatamente para Chicago que vai se direcionar Daniel Berg e Gunnar Wingre, mesmo que eles não tenham sido conhecidos anteriormente. Mas ali naquela missão da Avenida Norte em Chicago, Deus uniu esses 2 homens de diferente procedência, de diferente grau de instrução, de diferentes condições econômicas, e ali Deus os uniu e os comissionou para uma tarefa comum. Nós temos aí 2 livros importantes para o conhecimento da nossa história. É o Diário do Pioneiro, que relata a biografia de Gunnar Wingre, e é o livro Enviado por Deus, que relata a biografia de Daniel Berg. Muitos fatos relevantes da história, da vida desses 2 homens, são contados através dessas 2 biografias. Mas nós temos aí na biografia do Daniel Berg algo que o comentarista cita aqui na lição. Ele nos diz aqui que eles ficaram sabendo através de profecia de que eles viriam, de que eles seriam enviados por Deus para um lugar de nome Pará. Então, nós temos nesse livro do David Berg, contando a biografia de Daniel Berg, seu pai, com o título Enviado por Deus. Ele diz assim, entre outras coisas, o Espírito Santo falou por meio deste irmão, esse irmão Adolf Uldin, que eu deveria ir ao Pará, onde o povo para quem eu testificaria de Jesus era de um nível social muito simples. Eu deveria ensinar-lhes os primeiros rudimentos da doutrina do Senhor. Também escutamos pelo Espírito Santo a linguagem daquele povo, o idioma português. Nós deveríamos comer uma comida muito simples, mas Deus nos daria tudo o que fosse necessário. O Espírito Santo também disse que eu ia me casar com uma pessoa chamada Strandberg, o que depois aconteceu, porque eu me casei com Frida Strandberg. Essa profecia ocorreu muito antes de eu a conhecer. E Deus tinha agora falado, e eu compreendi que havia recebido uma chamada divina para o meu futuro campo missionário. Essa citação está no livro do Gunnar Wingre. Eu disse do Daniel Berg, mas essa citação eu tirei aqui do livro do Gunnar Wingre, da biografia do Wingre. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Eles estão dizendo aqui que não sabiam onde ficava o Pará. Quando
autores seculares estudam a história do pentecostalismo e o nascimento da Assembleia de Deus no Brasil, eles dizem que isso não é verdade. Por quê? Porque nesta época o nome Pará era presente, era uma constante nos centros industriais, como Chicago, principalmente em 1910, quando o governo brasileiro, através da política conhecida como política de valorização, forçou o preço da borracha tipo Pará acima de $6 por quilo, triplicando o preço dela em relação aos anos anteriores. Nós temos essa medida econômica tomada pelo governo brasileiro, que exportava a borracha do Pará para os grandes centros industriais, entre estes Chicago. Então, essa questão econômica fazia com que o nome Pará e a nação brasileira fosse conhecida nesta época por causa do extrativismo da borracha do norte do Brasil. Bem, nós temos essa questão em que os missionários dizem: nós não sabíamos onde ficava Pará. Então a gente foi para uma biblioteca pública para poder procurar nos livros para saber. E nós temos os pesquisadores dizendo, eles não tinham como não saber, porque Pará era notícia nos jornais circulantes da época por causa desta questão econômica e principalmente em 1910, quando o Brasil forçou o aumento do preço da borracha no exterior. Então a gente tem essas duas versões dos dois lados. O que eu penso a respeito desse assunto? Eu penso que nós temos duas pessoas: Gunnar Wingren, que era jardineiro, que era pastor, que tinha sido seminarista, e nós temos, por um outro lado, Daniel Berg, que era um fundidor, um trabalhador braçal e que era muito envolvido com esse tipo de atividade. Deus juntou esses dois homens, deu a eles uma missão e eles estavam mesmo aproveitando todo o tempo livre para buscar essa experiência espiritual, para buscar uma vida de maior intimidade com Deus, para buscar a confirmação do seu chamado. Então, eu creio que eles não estavam correndo atrás desse tipo de notícia. E, portanto, se eles dizem nas suas biografias que eles não sabiam da existência de um lugar chamado Pará, e que para isso eles tiveram que consultar uma biblioteca pública, essa é a afirmativa que os pentecostais aceitam. E então, esta investigação sociológica que se faz, a pesquisa científica religiosa, ela tem seu mérito, mas muitas vezes ela erra o alvo, porque o conhecimento das tendências culturais não produz conhecimento satisfatório sobre a vida da igreja. E nós escolhemos acreditar nos nossos pioneiros. Nós prosseguimos acreditando que eles vieram também movidos pela palavra profética que dizia que eles viriam para essa nação no início do século XX. Então vamos ver aqui. Esses missionários aqui chegaram, né? Tem toda uma história por trás disso. Não dá tempo da gente falar isso aqui, mas eles desembarcaram aqui em 19 de novembro de 1910, depois de 14 dias, a bordo de um navio chamado Clemente, que vinha de Nova York, vindo em terceira classe, em condições muito desfavoráveis, mas eles aqui chegaram. E quando eles chegaram, inicialmente eles se instalaram na Igreja Batista de Belém, porque essa era a sua procedência. E então chegamos ao 2.3, que vai nos falar então um pouco da presença desses pastores pentecostais, protestantes, pentecostalizados, mas ainda mantendo esse vínculo com a Igreja Batista, que chega e se instala ali
no interior daquela igreja batista. Mas veja, o 2.3 começa a falar para a gente desse movimento pentecostal em solo brasileiro. Só uma parte, voltando um pouquinho aqui. Quando no 2.2 fala do movimento pentecostal nos Estados Unidos e sua influência no Brasil, é aqui nesse item que a gente precisa pensar exatamente como foi esse foco irradiador dos Estados Unidos para as outras nações do mundo. Mas quando a gente estuda o movimento pentecostal nos Estados Unidos e o movimento pentecostal no Brasil, fazendo aí essa comparação entre ambos, nós vamos ver que houve a influência, mas essa influência foi muito restrita, né? Porque o pentecostalismo brasileiro, ele se desenvolveu com características muito próprias. Mesmo tendo saído de dentro da igreja de Chicago, Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram para o Brasil sem nenhum aporte, sem nenhuma ajuda de nenhuma missão estrangeira. E a igreja que nasceu aqui no Brasil, ela nunca teve esta influência estrangeira, além daquela que foi a passagem de Daniel e Gunnar pela igreja de Chicago, onde eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, quando esse movimento chega no solo brasileiro, aqui o 2.3 nos diz, há mais de 100 anos que o movimento pentecostal se instalou em solo brasileiro e tem a Assembleia de Deus de Madureira como uma das principais representantes no Brasil e no mundo. Nós temos certeza de que o Espírito Santo foi derramado sobre este ministério para impulsioná-lo, encorajá-lo, guiá-lo, capacitá-lo no exercício da pregação do Evangelho. O Ministério de Madureira foi um dos ministérios que floresceram no Brasil dentro desse quadro mais amplo do movimento pentecostal. Mas a gente percebe que o pentecostalismo mundial ele completou 116 anos de existência. As Assembleias de Deus, 111 anos de existência. Essa separação em ministérios ela só haveria de acontecer muito posteriormente. Então nós não temos neste início da Assembleia de Deus no Brasil a existência de uma igreja de missão, de uma igreja em Madureira. Ela começa só como Assembleia de Deus. Ainda que o Ministério de Madureira, através da figura de Paulo Leivas Macalão, vai se fortalecendo, vai se formando e se fortalecendo no seio desta Assembleia de Deus geral, né? Então, olhando para a sua gênesis no Brasil, a gente vai ver que algumas convicções teológicas antagônicas e também o comportamento diferenciado desses missionários suecos que aqui chegaram impediu que eles continuassem exercendo seus ministérios na Igreja Batista que os acolheu. A forma de ação, a pregação, o comportamento cristão não permitiu que eles continuassem lá. E o diferencial da pregação desses missionários em relação ao que já vinha sendo feito pelas igrejas evangélicas locais é que eles destacavam com muita ênfase as manifestações espirituais na vida dos crentes, buscando batismo com o Espírito Santo, pregando curas milagrosas e o Senhor agindo e isso acontecendo. Com isso, houve uma reação por parte da igreja local quando as primeiras manifestações do batismo com o Espírito Santo ocorreram. E aí instalou-se uma controvérsia e chegou aquele momento em que os missionários foram convidados, a deixarem a Igreja Batista e com eles saiu um número significativo de pessoas. No dia 13 de junho de 1911. E aí,
um pequeno número de pessoas, que algumas obras dizem que foi 18, outras obras dizem que foi 21. Esse pequeno número, então, começou um trabalho próprio. Inicialmente, ele se chamou Missão da Fé Apostólica, como a sua similar norte-americana. E eles se reuniram primeiro, inicialmente, em cultos públicos nas casas dos próprios irmãos, do mesmo modo como aconteceu com o cristianismo apostólico. Esse movimento religioso, a Missão da Fé Apostólica, teve início oficial na residência da família Albuquerque, de onde procede a nossa irmã Celina Albuquerque, a primeira brasileira batizada com o Espírito Santo. E nós vamos ver aí que a mudança para o templo só aconteceria em 1914. Então começou na casa de família em 1911, e aí foram elegendo pontos de trabalho, locais de trabalho que foram crescendo, mas a mudança oficial para o primeiro templo aconteceu em 1914. E no dia 11 de janeiro de 1918, ela foi registrada juridicamente com o nome de Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então você tem aí uma trajetóriazinha de 1911 até 1918, até que a gente chegue às vias de fato, registrando essa igreja com o nome de Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós vamos ver que o desenvolvimento dessas igrejas Assembleias de Deus iniciadas lá no norte do Brasil vai se estendendo um pouco mais lentamente para o sul do país em início, mas depois, com o processo de industrialização instalado no pós-guerra, aí nós tivemos um acelerado crescimento urbano, provocado principalmente pelo êxodo nordestino para o sul, mais especificamente para o sudeste do país. E com isso, as Assembleias de Deus ganharam também novo impulso e passaram a se expandir mais rapidamente, né? Vemos aqui que o Ministério de Madureira, ele teve esse diferencial desde a sua criação, que é o trabalho que se desenvolveu no Rio de Janeiro sob a direção de Paulo Leivas Macalão. Bem, então, nós vamos ver que Paulo Leivas Macalão, ele tinha aí essa forma de ação mais expansiva, mais ousada, e depois da sua conversão, dentro de poucos anos, o trabalho que ele iniciou no Rio de Janeiro já havia se expandido para outros estados da federação, né? Inicialmente, Gunnar Wingren e Frida, eles descem do norte para poder dar vida a esse trabalho do Rio de Janeiro, vão trabalhar ali, expandindo as igrejas no Rio de Janeiro, mas depois, então, Paulo Leivas Macalão, ele vai estar assumindo as rédeas de muitos destes trabalhos e abrindo outros em outras partes do país. Lá em 1967, o pastor Paulo Leivas Macalão vai presidir a Conferência Mundial Pentecostal no Rio de Janeiro, sendo membro do Comitê Internacional para Planejamento e Realização dessa conferência. Ele fundou a Escola São Paulo, que chamava Escola São Paulo, mas é lá no Rio de Janeiro, de caráter filantrópico, funcionando ao lado da Catedral de Madureira. Ele apoiou a fundação e foi presidente do Instituto Bíblico Ebenezer. Por muitos anos foi conselheiro da Sociedade Bíblica no Brasil, foi conselheiro vitalício da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil até o fim da sua vida e foi presidente efetivo da Convenção Nacional dos Obreiros de Madureira, tendo deixado como herança 242 hinos gravados na harpa cristã, cerca de 46% da harpa cristã, que é um número que não foi alcançado por nenhum outro autor ou tradutor.
Em 1933, Paulo Levas Macalão iniciou as obras de construção do Templo de Bangu e em 1948 as obras do Templo de Madureira, que é considerado como nossa igreja mãe, elas tiveram início, sendo inauguradas 5 anos depois. O Templo de Madureira é uma construção que se difere fundamentalmente das outras, principalmente para a época, né? Ela foi um projeto arquitetônico em estilo gótico, com riqueza de detalhes, que fazem dele, reconhecidamente, um dos templos evangélicos mais bonitos do Brasil. E desde 1989, aí sim, né, após a separação da CGADB, o Ministério de Madureira assumiu de vez a sua autonomia, prosseguindo com seus projetos em andamento, trazendo outros projetos de grande envergadura, e o enfrentamento de situações adversas e o desfecho que culminou na separação das convenções incentivaram a criação de projetos ousados por ambas as convenções, o que aumentou a expressividade numérica destes ministérios e dinamizaram a atuação de ambas no campo evangélico. Houve perdas, muitas, mas também houve direcionamento, houve preocupação em permanecer no centro da vontade de Deus, dando continuidade à obra de Deus na terra. E, parafraseando Gunnar Wingren em uma carta escrita a Samuel Nistro no dia 1º de abril de 1930, a nossa esperança é que, mesmo com toda a divisão, separação, complicações ministeriais, a nossa esperança é que o Espírito Santo continue encontrando o seu próprio caminho no nosso meio, como foi no princípio. Tentar falar alguma coisa sobre a história do pentecostalismo no Brasil, sobre a história do nascimento das Assembleias de Deus, em tão pouco tempo, parece uma tarefa inglória, né? Mas isso fica apenas aí como uma sugestão para que aqueles que amam a obra do Senhor na terra não se limite a apenas a ser um crente de igreja, mas que procure também a conhecer a história da sua própria denominação religiosa, porque tem muita coisa impressionante, rica, maravilhosa nessa história que nós deveríamos conhecer mais a fundo. Então vejamos aqui o ponto 3, que tem por título A Trajetória do Pentecostalismo no Brasil, onde nós lemos: o movimento pentecostal no Brasil só foi possível pela atuação direta do Espírito Santo na vida de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Então voltamos lá de novo nos nossos fundadores. O começo desta grande obra não foi fácil, contudo a entrega destes os fizeram colher frutos muito proeminentes, contando hoje com milhões de fiéis. Realmente a trajetória do pentecostalismo no Brasil, a partir da história de vida desses missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, e dos outros, tantos da Suécia quanto dos Estados Unidos, que vieram para somar nesta obra, foi algo grandioso, espetacular. E aí, a trajetória das Assembleias de Deus em solo brasileiro tornou-se conhecida pela manifestação do Espírito Santo e a sua atuação na vida dos seus membros, por esse destemor de homens e mulheres simples, que, investidos de uma autoridade explicada como sobrenatural, não se curvaram diante dos percalços, das dificuldades, até mesmo de acusações e ameaças tão comuns na época da sua implantação. E ela vai proliferando, e ela vai crescendo como nenhuma outra, a ponto da gente chegar num momento, na atualidade, em que nós sabemos que em cada canto deste imenso país
Mesmo que a gente não encontre nada lá em termos de organização estatal, com certeza nós encontraremos uma Assembleia de Deus. A revista Veja publicou uma reportagem sobre o crescimento evangélico no país no ano de 1997 e traz aí uma entrevista a um líder nacional proeminente na época, o pastor José Wellington, onde ele, depois de responder as questões, que foram colocados para ele, ele fala dessa abrangência da Assembleia de Deus em solo brasileiro, dizendo: onde tem Coca-Cola, onde tem Correios, onde tem Bradesco, tem Assembleia de Deus. Quem anda por esse Brasil afora sabe que em cada cantão ou cantinho vai esbarrar com uma Assembleia de Deus. E essa realidade ela é tão intrinsecamente tecida aí no Brasil, no tecido social brasileiro, que a gente sabe que mesmo onde não tem Coca-Cola, mesmo onde não tem Correios, mesmo onde não tem Bradesco, ainda assim vai ter ali uma Assembleia de Deus. Nós sabemos disso, por exemplo, por conta dessas reportagens, que a mídia vai veiculando e que sem querer acaba fazendo propaganda desse tipo de coisa. Nós tivemos recentemente o caso de uma aldeia de um povo indígena chamado Xicrim, a aldeia Potcro, desse povo Xicrim lá no Pará. Esse povo indígena recentemente esteve fazendo presença no noticiário nacional por retomar uma área indígena chamada Trincheira Bacajá, que foi invadida por grileiros. E qual é a surpresa quando se começa a fotografar e a fazer entrevista na tribo, uma tribo indígena, onde você não tem absolutamente nada destas questões modernas, destes aparatos modernos. Ali só tem uma escolinha, ali só tem um posto de saúde e ali só tem uma Assembleia de Deus. Não tem Coca-Cola, não tem Bradesco, não tem Correios, mas tem Assembleia de Deus. E os cultos da Assembleia de Deus ali são ministrados no idioma da tribo. Então, foi assim em Atos dos Apóstolos, é assim hoje em relação às Assembleias de Deus. O Senhor continua fazendo a sua grande obra na terra por intermédio do seu Espírito Santo, e essa é a nossa história. O 3.1 começa então a falar para a gente um pouco do movimento pentecostal no Brasil, chamando a atenção para o fato de que as assembleias no Brasil se alargaram no seu começo, especialmente entre os grupos mais pobres da população brasileira. E a revista está nos dizendo aqui no 3.1 que a história mostra que estes desbravadores, Daniel Berg e Gunnar Wingre, enfrentaram muitos problemas, como obstáculo do idioma, os riscos das florestas, os males tropicais, as perseguições, além das penúrias que lhes sobrevieram, pois não eram sustentados financeiramente por nenhuma igreja ou auxílio missionário. No entanto, o Senhor que os enviou ao Brasil supria todas as suas necessidades. Então nós temos aqui nesse item uma coisa importante para se pensar. Desde o início, não somente no Brasil, o pentecostalismo mundial, desde o início, ele foi visto, ele foi entendido como religião dos pobres. O que aconteceu depois é que com a sua rápida expansão, ele saiu aí dos estreitos limites das classes menos favorecidas da população. E hoje ele tem uma diversidade interna muito significativa, mas o pentecostalismo, tanto brasileiro quanto mundial, ainda mantém um laço estreito com as camadas mais empobrecidas da população. Então, esses missionários que aqui chegaram, eles também estavam vindo de uma realidade de muita pobreza. Tanto Gunnar quanto Daniel foram aos Estados Unidos para tentar mudança de vida, saindo da Suécia, que naquela época não era a potência mundial que nós vemos hoje.
Não era aquele país abastado como está hoje. Era um país vivendo uma crise sem precedentes. E por causa da pobreza extrema, eles saíram da Suécia e foram para os Estados Unidos tentar outra vida. Então eles vêm para o Brasil e eles chegam aqui como sobreviventes de uma sociedade onde eles estavam acostumados à discriminação. Eles não estavam preocupados com a ascensão social. Eles não possuíam uma ousadia de conquistadores, mas eles se sujeitavam a essa postura de sofrimento e martírio. Então, se era para sofrer e para ser pobre, que fosse ao lado de Jesus fazendo a obra do Senhor onde ele mandasse. E aqui eles experimentaram mesmo todo tipo de provação e privação. Viviam em condições muito pobres, sem recursos, e viviam também sendo assolados pelas doenças tropicais. Gunnar Wingren por várias vezes contraiu malária. Isso o debilitou fisicamente ao ponto dele ter morrido muito cedo também por causa de complicações na sua saúde. Então, isso não foi uma prerrogativa deles, outros missionários que vieram também para ajudar, eles também passaram por essas provações todas que os nossos missionários suecos. Mas ainda existe o fato de que a população brasileira, nesse momento particular da história, o ano de 1910, o norte do país também está vivendo uma crise muito grande. Até então, a Amazônia ela era uma exportadora da borracha em nível mundial, mas isso começa a mudar de rumo com a crise da borracha que ocorreu neste início de século, porque a Malásia passou a fabricar uma borracha com as mesmas qualidades, mas com um custo baixíssimo. Então a crise veio com tudo e nós temos um número muito grande de pessoas do país inteiro que migraram para o Amazonas para tentar a vida no extrativismo da borracha. E aí, de repente, você tem da noite para o dia uma queda vertiginosa no escoamento dessa borracha lá para fora, e esse serviço ele faliu. E aí essa população em grande número se encontra perdida, sem rumo, sem dinheiro, sem condição de voltar para os seus estados de origem, superlotando a cidade de Manaus, lá em Belém, e em outras partes, lá em Belém. Essa superlotação das cidades vai gerar um desarranjo social de grande impacto, porque você tem agora uma massa de trabalhadores superlotando as cidades, estão desamparados, estão sem família, estão sem dinheiro, muitos estão adoentados e começam a se entregar à bebida e uma vida desregrada. Então nós ainda temos esse fator social que trouxe uma grande pobreza para a população nesse momento. E olhando em termos religiosos, né? As pessoas que iam à igreja católica naquela época, elas assistiam à missa em latim. Nós temos algumas igrejas protestantes no Brasil, onde os cultos estavam sendo dirigidos na língua original dos seus fundadores. Na igreja luterana nós temos culto em alemão, na igreja anglicana nós temos cultos em inglês. Haviam outras igrejas protestantes, logicamente, que tinha aí o culto na língua portuguesa, mas era uma linguagem mais erudita. Ainda havia uma forte discriminação racial e econômica nessa época. E então, vivendo essa situação desoladora, muitos
depararam com a mensagem da Assembleia de Deus que vinha sendo pregada efusivamente entre esses segmentos mais pobres da população. Quando as pessoas chegavam nos cultos da Assembleia de Deus, elas se identificavam, elas se sentiam acolhidas, elas ouviam uma mensagem numa linguagem que elas entendiam. Elas tinham ali uma música tocada em instrumentos simples, em instrumentos rústicos, que eram os instrumentos que elas conheciam. E aí, quando essas pessoas chegavam nos cultos, elas eram acolhidas, elas eram amparadas. Sempre houve essa preocupação de receber a todos de uma forma mais acolhedora. Então, estas pessoas presenciavam também nesses cultos das Assembleias de Deus esse mover de Deus, o sobrenatural, os milagres, vidas sendo transformadas aos milhares. E muitas destas pessoas conseguiram também o milagre de ter condições de retornar para os seus estados de origem. E muitos nesta multidão de desempregados que agora estavam retornando para os seus estados levavam também como parte da sua bagagem a mensagem pentecostal. Há muito a se dizer, né? Mas o nosso tempinho não dá. Então nós vamos pegar agora os dois últimos itens que fala do início do ensino pentecostal no Brasil e do pentecostalismo hoje no Brasil e fazer aí um apanhado mais geral a respeito desses dois últimos itens. Tendo começado desta forma, a partir dos segmentos mais pobres da população, no item 3.2, o comentarista vai dizer que desde o início, Gunnar Wingren, em seus ensinamentos no Brasil, fazia questão de deixar evidente a preocupação com o ensino teológico, dando ênfase ao movimento pentecostal. E no 3.2, nós vamos ver que fontes documentais nos fazem ver que o movimento pentecostal se consolidou no Brasil com o desenvolvimento da escola bíblica dominical, que se preocupou em oferecer literatura que enfatizava o pentecostalismo sem abdicar fundamentalmente das linhas históricas do movimento. Então, essa história do ensino pentecostal no Brasil e também da expansão do movimento, da consolidação do movimento através do desenvolvimento da escola dominical, é que fecha esse tópico 3, chamando a atenção para a gente dessa importante verdade, que, sim, sempre houve essa preocupação por parte dos nossos fundadores em fornecer um ensino teológico embasado, fundamentado em uma teologia protestante pentecostal. O desenvolvimento das escolas bíblicas de obreiros e das primeiras instituições de ensino das Assembleias de Deus vão mostrando o caminhar desses movimentos que buscavam sempre ancorar o ensino pentecostal em uma fundamentação bíblica, para não fugir da doutrina, para não fugir da ética, para não fugir da teologia bíblica. Então, todo esse investimento resultou na formação do IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, na formação do IB, o Instituto Bíblico Ebenezer de Madureira, na formação da ETAD, que é a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus do Brasil, todos estes com uma história muito bem alinhavada nos entremeios da experiência pentecostal brasileira. Agora, para finalizar, o investimento na escola bíblica dominical, ele transparece desde o início. E a escola dominical foi e continua sendo um importante elemento formador desta mentalidade cristã pentecostal assembleiana, a partir de uma visão biblicamente orientada, doutrinariamente relevante, eticamente adequada, moralmente satisfatória
E sim, desde o início a Escola Bíblica Dominical foi criada para atender às necessidades primárias da igreja e cumprir os objetivos para os quais ela foi criada. Nós vamos ver que os periódicos, as revistas trimestrais de Escola Bíblica Dominical, são publicações que, além do seu largo alcance, tanto evangelístico como apologético, eles influenciaram e ainda influenciam o modo de vida de grande parcela de fiéis, e eles desempenham um papel decisivo na estruturação teológica do movimento pentecostal no Brasil. Uma coisa importante a respeito da Escola Bíblica Dominical é que desde o iniciozinho, desde os primórdios, em um mesmo dia, que é o dia do Senhor, o dia de domingo, no mesmo horário, com pequenas variações, com o mesmo conteúdo, o povo do Senhor reunia-se e reúne-se no dia do Senhor, na casa do Senhor, para estudar a palavra do Senhor, e isso produziu algo indescritivelmente grandioso para Deus nesta terra. Nem a divisão da Assembleia de Deus em ministérios mudou esse quadro, e as escolas bíblicas dominicais continuaram relevantes e muito importantes para o povo de Deus. Então, com isso, a gente termina esse pequeno apanhado dizendo que, fortalecidos e edificados na palavra, nós prosseguimos rumo ao alvo. Nós somos cristãos, nós somos pentecostais, nós somos assembleianos, nós estamos afiliados ao Ministério de Madureira e esta é a nossa identidade. Nós temos uma história, nós temos uma missão, nós temos propósitos divinos sobre nossas vidas e nós caminharemos no entendimento de que o mesmo Deus que operou no passado continua realizando em nós a sua grande obra. Então, como conclusão, a revista deixa para nós essa reflexão. O estudo da história deve ir além do conhecimento teórico. Deve despertar em nós a vontade de sermos cheios do Espírito Santo, para que não sejamos afetados pela indiferença e frieza espiritual que avançam à medida que se aproxima o fim de todas as coisas. Então, irmãos, nesse diálogo com o passado, nesse entendimento das origens, nós vamos então recordando para poder reviver esses momentos criativos, potencialmente transformadores, que foi o derramar do Espírito Santo abundantemente, sem limites, mais uma vez, na atualidade, a partir do início do século XX. E a gente espera mesmo que as reflexões destas lições, a partir de agora, nos conduza nessa busca intensa por sermos cheios do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo sobra apatia, sobra formalismo vazio, sobra liturgia sem vida, e não é isso que nós queremos para nós e para os nossos descendentes. Amém? E com isso nós concluímos esta lição, convidando vocês a estarem presentes juntamente conosco nas demais, que tem grandes coisas para nos acrescentar pessoalmente e espiritualmente. Eu convido vocês para orarem comigo neste momento, agradecidos a Deus por esse momento de reflexão. Meu Deus e meu Pai, terminadas estas considerações, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus que abra nossa mente para o entendimento sadio das verdades espirituais contidas na Sua Palavra, e que tão somente pela Tua Palavra nós caminhemos movidos pelo Teu Espírito Santo até aquele dia, que tenhamos uma igreja reavivada, renovada, cheia do Senhor e para a glória do Teu nome, e movidos por este mesmo Espírito nós possamos prosseguir vitoriosos até o dia do Senhor, e assim Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para todos, na graça do nosso Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo, no amor de Deus e na comunhão do Espírito Santo. Amém?